A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22, está escrito que, consciente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano. Uma pessoa que entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Contudo, você não vê, você não enxerga, não consegue enxergar na vida dela uma mudança de postura, de caráter, de atitude. Esta pessoa tem se enganado, tem se iludido, pois ela ainda não obteve, ela ainda não teve esse real encontro, essa real transformação na vida dela. Por mais que ela declare, por mais que ela deseje, se não for visível a mudança, uma transformação de vida real, ela ainda não se converteu. Porque um dos sinais que temos quando verdadeiramente temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo é exatamente isso, é a transformação. Não só na questão de caráter, não só a questão física, mas principalmente de caráter. A pessoa passa agora a pensar, a analisar, a se colocar na situação do próximo. Ela começa a imitar, a andar segundo não a sua vontade, não o seu querer, mas do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente analisa a vida de algumas pessoas que em teoria se converteu ao cristianismo, entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, a gente encontra grandes dificuldades de ver, de imaginar a presença do Senhor sobre a vida dessa pessoa, muito por causa da sua postura, do seu caráter, das suas atitudes. Um dia desse, uma artista que se diz ser cristã protestante estava fazendo a apresentação de um show dela, ela que é cantora, mas as vestes que ela estava trajando eram as vestes sensual, que provocava a lascívia em quem estava presente, assistindo, acompanhando aquele show dela. Não que queremos ser aqui moralistas, não que aqui queremos ser pessoas que querem ensinar, educar as pessoas como vestir, como proceder. Mas a verdade é que há uma necessidade, há uma precisão em nós como cristãos de darmos exemplos, de sermos exemplos, através até mesmo do modo de falar, do nosso agir, da forma que nós vestimos. Como eu posso vestir algo que eu sei que vai provocar o desejo, o apetite sexual em outra pessoa? Como eu posso trajar algo que possa fazer com que a pessoa venha a cobiçar, a cometer adultério na sua mente? Em tudo temos que ser exemplo.
Não estamos falando aqui que essa artista deveria cantar música gospel. Não. Que o Senhor lhe abençoe na área, na carreira dela, onde ela estava, para que ali ela possa gerar frutos. Mas estamos aqui falando sobre a questão da pessoa não se atentar, da pessoa não ficar consciente de que ela agora é exemplo para todos que estão à volta dela e para aqueles que não estão, e que ela será julgada, que ela será criticada, que ela será apontada pela forma que ela fala, pela forma que ela veste, pelas atitudes que ela tem. Então, quando você encontra uma pessoa que agora, em tese, se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus, mas você não vê visualmente uma mudança na vida dela, você não enxerga que o caráter dela mudou. Aquele que antes era ladrão, ele agora não rouba mais. Aquele que se prostituía, agora ele não se prostitui mais. Aquele que vivia em adultério, agora não adultera mais. Aquele que mentia, agora vive na verdade. Aquele que praticava as iniquidades, praticava as maldades dos seus trabalhos, com seus colegas, com seus subordinados, e agora não pratica mais. Mas quando uma pessoa fala que se converteu, mas que ao mesmo tempo ela continua atrelada, agarrada, presa no velho homem, na velha natureza, no velho desejo, como defender, como acreditar que essa pessoa de fato ela teve um encontro, ela teve um relacionamento, ela teve uma vida com Cristo, ela teve um encontro com Cristo? É inviável, é difícil de dar crédito, é difícil de acreditar, porque quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o nosso caráter é transformado, a nossa postura é mudada. A comunidade cristã muito tem apontado o dedo para a Andressa Wack, mas antes dela se dizer que tinha se convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente já tinha outros artistas que também haviam se convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, porém a sua atitude, os seus atos, a sua postura, até hoje são vergonhosos. Poderíamos citar aqui como Mara Maravilha, poderíamos citar aqui a Gretchen. É preciso que, como representantes do Senhor Jesus Cristo, a gente negue-se a nós mesmos, a gente negue os nossos desejos, a gente negue as nossas vontades e passe a viver tão somente dependente do Senhor Jesus Cristo, para agradar a Ele em tudo, fazendo o seu querer, fazendo a sua vontade, o seu desejo para nossas vidas. Não que essa cantora ela deveria abandonar a sua carreira sertaneja e cantar músicas gospel, nada disso. Que ela continue sendo usada na onde o Senhor a plantou. Mas estamos falando de uma postura, de um caráter, de uma conduta
que poderia e deve ser aplicada a todos nós. Porque não existe conversão, não existe uma mudança de vida que não venha acompanhada de renúncia, de negação, de abandono, de desprezo, de solidão. Aquilo que outrora eu fazia, agora por amor a Cristo eu não faço. Aquilo que antes eu vestia, agora por causa do Evangelho de Cristo Jesus eu já não visto. Se é algo que vai escandalizar o meu irmão, se é algo que vai fazer o meu semelhante cair em pecado, cair em tentação, eu não vou fazer. Não que não seja lícito, mas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo, para não ver o meu semelhante, o meu próximo, meu irmão, cometendo pecado, eu não faço. Então, quando você pega um artista que, em tese, como a Anitta, a Isis, a Luísa Sonza, que veste-se com Beyoncé, ok? Elas estão no mundo, elas vivem no mundo. Elas não confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, quando você pega um artista que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, e a mesma vai numa apresentação de um show seu, trajando uma roupa transparente que induz as pessoas a imaginarem que estão vendo a sua virilha, as suas partes íntimas. Isso é algo que traz vergonha ao Evangelho de Cristo. É algo que traz escândalo para o meu irmão. Por isso devemos estar atentos, porque seremos julgados por tudo, por todos. Vigiai para que não tornais pedra de tropeço na vida de ninguém. Vigiai para que o escândalo não venha de você. A palavra do Senhor Jesus Cristo, livro de Romanos, capítulo 13, versículo 12, está escrito: a noite é passada, o dia é chegado, portanto, rejeitamos a obra das trevas e visamos a armadura da luz. Aquilo que outrora eu fazia quando eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo, aquilo que antes eu praticava por não ter um encontro com o Senhor, agora que eu conheço, agora que o Senhor encontrou comigo, eu não mais pratico, eu não mais faço. E tudo que eu vou fazer, eu devo buscar a orientação do Espírito Santo. Até mesmo uma roupa que você for vestir, você chega perante o espelho, olha e pergunta para o Espírito Santo: ah, mas é o figurino da artista, é a roupa que ela usa nas suas apresentações. Sim, a gente entende. Até compreenderia
se ela ainda estivesse no mundo, mas agora estando ela em Cristo, o figurino dela tem que mudar. Assim como o caráter nosso tem que mudar. Sabemos que não é o modo de vestir que vai dizer a comunhão da pessoa com o Senhor. Isso é fato. Mas também não podemos de maneira alguma nos iludir, mas não podemos de maneira alguma nos enganar, acreditando que não tem nada a ver. Ou porventura você acredita que Satanás agirá na sua vida de forma destruidora? Não! Ele não virá como um destruidor na sua vida. Ele vai se apresentar como um amigo, como não tem nada a ver. Isso não descreve quem você é. É assim que Satanás vai se apresentar a nós. De maneira que as coisas vão sendo incrementadas, as coisas vão sendo aceitas nas nossas vidas, de modo que quando você assusta, você já está na apostasia da fé. Eu costumo dizer o seguinte: pensa num diretor de uma empresa, hoje um CEO de uma grande empresa, que tem hoje o salário em média de 40 a 45 mil. Ele se converte ao Evangelho de Cristo Jesus. Ele começa a frequentar uma dessas denominações cristãs que vemos por aí. Só o dízimo dessa pessoa vai gerar em torno de 4 a 4.500. Vamos dizer que ele seja uma pessoa generosa, recém-convertido, e o que ele entrega de dízimo nesse local, ele também entrega de oferta. Então nós estamos falando aqui de 8 a 9 mil por mês. Só que ele tem os seus hábitos, as suas manilhas, os seus costumes, assim como essa denominação cristã também tem. E vamos supor que essa denominação cristã serve a sua ceia no segundo domingo do mês, estrategicamente dizendo, para que todo mundo já tenha recebido já o seu salário. E ela, aí assim ele possa levar ali o seu dízimo, levar a sua oferta, para poder participar da, abre aspas, comunhão com Cristo, porque senão ela não pode participar, como é assim na Igreja Pentecostal Deus e Amor, e tantas outras agem da mesma postura. Só que ele não gosta de tomar o suco de uva, e muito menos tomar no copinho descartável. Ele gosta de tomar um vinho seco. Não que estejamos aqui condenando o ato de tomar o vinho, que deixe bem claro, mas só estamos fazendo uma ilustração. Aí ele resolve, conversa com o pastor da necessidade dele tomar o seu vinho, o seu xandã, na sua taça. E raramente algum líder religioso hoje falaria não para essa pessoa. Por isso vemos grandes artistas aqui, não estamos querendo ser juízes da vida de ninguém, mas conhecemos um artista que com cachê mais ou menos de 600 mil por show,
Você imagina quanto que ele arrecada por mês? É algo imaginável para a gente. Vamos supor que ele recebe uma quantidade igual 600 mil, ele faz em torno de 20 shows, 2 milhões, 3 milhões e 200, ele fatura mais ou menos 4 milhões, vamos supor que pagando ali 1,5 milhão com gastos, a equipe sobra para ele mensalmente 2,5 milhões. Nós estamos falando aqui de 250 mil só a taxinha de 10% cobrado como dízimo por essas denominações cristãs. Você acha que o líder espiritual desse artista vai julgá-lo? Vai tentar orientar ele sobre as músicas que ele canta? Se você achar que sim, você é muito ingênuo. Raramente isso vai ocorrer, para não dizer que isso nunca vai acontecer. Mas nós temos que ter a consciência que uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, a necessidade de abandonar a escuridão, a precisão que temos de abandonar as trevas, ela é grande. Porque agora nós vivemos a luz que nos ilumina, a luz divina que é o Senhor Jesus Cristo, que nos muda, que nos transforma, que nos faz pessoas melhores, pessoas salvas em Cristo Jesus. Então é preciso, é necessário que algumas coisas deixamos de lado, que algumas coisas abandonamos, a fim de não mais praticar tais coisas, para não escandalizar o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, está escrito: visto então que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conversão e piedade? Tudo nessa vida é passageiro. Porém, se você der o mau testemunho, se você for um mau exemplo como um cristão na vida de alguém, isso não será passageiro na sua vida. E não adianta você falar que quando chegar aquele dia, que perante o Senhor você se apresentar, você disser que não sabia, pois o Senhor te condenará ao lago de fogo da mesma forma, porque aquela vida abandonou, aquela vida deixou de ser cristã, deixou de se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixou de ser praticante da mensagem das boas novas em Cristo Jesus, por causa da sua atitude, por causa da sua postura, por causa do seu caráter. Eu costumo falar com os meus filhos o seguinte: 90% das coisas que você pratica, que você faz escondido, é errado, é ilícito, é pecado. E os 10% que sobra é quando você quer fazer um agrado para a pessoa, uma surpresa, e você não pode revelar. Pensa nisso. Se você oculta o seu nome em um contrato de trabalho, de prestação de serviço, você coloca o nome de terceiros, é por alguma razão, é porque você não quer
que o seu nome apareça, você não quer que alguém saiba que você é que vai fazer aquele serviço. Logo, então, é errado, é pecado, algo está faltando com a verdade nesse contrato de serviço, de prestação de serviço. Não precisamos saber que alguém se escandaliza com o Evangelho de Cristo Jesus por causa de nós, mas devemos sim sempre procurar andar em retidão, conforme a palavra, conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, visando não fazer as coisas que nos agradam, mas somente aquilo que agrade o Senhor Jesus Cristo, negando sistematicamente o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo, para que não venhamos nos tornar pedra de tropeço na vida do nosso próximo, na vida do nosso semelhante, na vida do nosso irmão. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, está escrito: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Uma das características que temos quando nos convertemos ao Evangelho de Cristo Jesus é o abandono de tudo aquilo que fazíamos anteriormente. É procurar agora seguir, caminhar em um caminho diferente, um caminho que outrora a gente não seguia, a gente não andava, mas que agora andamos, que agora caminhamos, dando testemunho da verdade, testemunho daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor fala, daquilo que o Senhor nos orienta, a fim de que não venhamos a ser pedra de tropeço na vida de ninguém, mas ser a lamparina, ser a luz que ilumina, a luz a brilhar para que pessoas possam ser alcançadas, pessoas possam ter as suas vidas transformadas, mudadas pelo poder, pela graça do Evangelho de Cristo Jesus. Aquilo que eu faço que possa trazer escândalo na vida do meu irmão, eu não mais pratico, eu não mais faço. Ainda que aquilo ali me custe o sustento, ainda que aquilo ali me custe a vida, eu não mais farei, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Por que você vê líderes religiosos, quando confrontados sobre a questão de arrecadar dinheiro através da fé de outros, eles não têm a coragem, eles não têm a audácia de fazer como Nicodemos, que diz que quando o Senhor foi até a casa dele, algumas pessoas apontavam, falando que ele era contra Israel, que ele roubava, e ele diz: se eu roubei, se eu peguei de alguém, eu devolverei 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais do que aquilo. Por que os mesmos não fazem? Por que eles não têm essa mesma atitude, essa mesma forma de pensar? Porque, no fundo, lá dentro, eles sabem que o que eles têm feito é algo errante, pecaminoso, e chegará o dia que eles prestarão conta sobre isso que eles fazem. Mas a verdade é que eles estão tão atorados na religiosidade,
em agradar a sua própria carne, que ele não se importa com o destino na qual a sua alma está tomando. Ele não se importa que pessoas tenham se desviado do caminho por causa do mau testemunho que eles têm dado. Homens que eram pobres, fudidos, sem nada, hoje tem programa de TV, uns são até donos de emissora de televisão, de banco, moram em condomínios fechados, em casas luxuosas, e ainda dizem ser homens, ainda dizem ser representantes do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas não pertencem a Cristo, pois se pertencesse a Cristo, eles teriam a ousadia, a coragem de abrir mão desse dinheiro que, ao nosso ver, foi arrecadado de forma ilícita para satisfazer o seu ego, para agradar as suas próprias vontades, os seus próprios interesses. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 6, está escrito: mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Acerca dos dízimos, das ofertas, faz parte da lei. Pessoas que acreditam da necessidade, da obrigatoriedade de tal feito, como entregar, devolver, consagrar o dízimo, as suas ofertas. Ela ainda não tem vivido em novidades de vida através da palavra. Ela ainda não descobriu que o Senhor procura pessoas que adorem em espírito e em verdade, e não tão somente pessoas que acham que através de dinheiro eles possam alcançar, eles possam agradar, eles possam satisfazer o seu ego, o seu querer, a sua vontade. É preciso, é necessário que amadurecemos. É preciso, é necessário que a nossa vida, o nosso querer, o nosso foco, o nosso objetivo seja tão somente o Evangelho de Cristo Jesus, onde vivemos a cada dia em renovo de vida, e a velha criatura, o velho eu, aquele que está preso na religião, está preso na lei, enterrado, sepultado, agora está. Porque o nosso desejo, o nosso foco, o nosso querer é tão somente fazer a vontade do nosso Deus, a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele é a nossa vida, a Ele é o nosso querer, é a nossa vontade, é o nosso desejo, é o nosso caminhar, é a nossa busca, é a nossa entrega. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, está escrito: purificai-vos, pois, do fermento do velho homem, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho,
nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. O fermento aqui representa os costumes religiosos, representa o pecado na qual vivíamos antes de ter um encontro com o Senhor. E agora, estando em Cristo Jesus, a sinceridade, a verdade, a justiça deve nos acompanhar, a fim de que assim possamos dar bons testemunhos, pregar a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, fazendo com que as pessoas não mudem de religião, mas que elas possam ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Que através da nossa vida, através do nosso comportamento, elas possam se converter, eles possam se voltar ao Evangelho de Cristo Jesus, de modo que agora não mais vivamos nós por nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, mas agora visamos, obedecemos tão somente o Evangelho da palavra, o Evangelho transformador, o Evangelho que muda, que renova, que transforma a velha criatura. Então não é o julgar o modo de vestir de alguém. Nós estamos aqui condenando a letra das músicas que alguns artistas se dizendo cristãos cantam. Não queremos ser o religioso, não queremos ser a pessoa alienada, a pessoa que tem se perdido no seu conceito religioso, nas suas próprias necessidades, no seu próprio egoísmo. Só estamos vendo na necessidade que temos de abandonar o velho fermento, o fermento da maldade, da lascívia, o fermento que leva o meu irmão a pecar. Mas agora, em paz, a gente possa pregar, a gente possa ensinar, a gente possa bem dizer aquilo pelo qual que há e sempre terá em favor de cada um de nós, para que assim as nossas vidas elas sejam verdadeiramente voltadas, representantes do Senhor Jesus Cristo. Não tema em viver uma vida diante de Cristo. Mas para isso é necessário que abandonemos a velha criatura, o velho eu, as nossas velhas rotinas e passamos a viver em conformidade com o Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, de modo que agora, estando nós em Cristo, não mais praticamos, não mais fazemos aquilo que nos agrada, aquilo que satisfaz a nossa carne, o nosso querer, mas agora vivemos conforme as orientações que foi dada, que foi falada, que foi ensinada através do Evangelho, através de Cristo Jesus, para que assim sejamos verdadeiramente representantes do Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus. Não sejamos nós
a pedra de tropeço, a pedra de escândalo, a renúncia de alguém em seguir, em obedecer, em se tornar cristão. Para que possamos verdadeiramente ser reconhecidos como filhos de Cristo Jesus, pessoas que negavam a si mesmo para agradar, para satisfazer a vontade de Cristo Jesus, que é, que há de ser sempre a maior inspiração que a humanidade possa ter, que a humanidade possa desejar. Então não tem como você falar, não tem como você imaginar que alguém que se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus, ela ainda possa continuar, ela ainda possa permanecer, ela ainda possa caminhar conforme o seu velho eu, conforme a sua velha criatura, conforme o seu próprio desejo, deixando-se de lado aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou, aquilo que o Senhor tem feito, tem realizado na sua vida, a fim de que ela possa não mais andar conforme este mundo, não mais andar conforme o seu próprio desejo, seus próprios interesses, mas agora, tão somente agora, é conforme o seu querer, conforme a sua vontade, o seu desejo. Que assim possamos viver, que assim possamos agir, possamos atuar, de modo que agora não mais faço, agora não mais ando, agora já não mais sou, para que assim não mais servíamos ao diabo, não mais servíamos a este mundo, não mais satisfazendo os desejos da nossa carne, mas outrora agora andarmos conforme as orientações dadas, as orientações faladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Conheço um homem de 77 anos de idade, que ele, na sua juventude, muito aprontou, principalmente no que se diz a respeito do adultério, do pecado do adultério. Teve 3 ou 4 filhos fora do casamento, e que no período da pandemia ele contraiu a Covid, e assim esse homem viveu a sua juventude ele viveu a sua ideia, o seu desejo, a sua filosofia, conforme agradava, conforme satisfazia a sua carne. Pegou Covid uma ou duas vezes, teve 2 ou 3 infartos, e hoje
ele está acamado e a sua esposa é que tem cuidado dele. Para que ele possa entender que no vigor físico, na sua virilidade, ele andou rodeado de mulheres que não era sua esposa. Agora, velho, cansado, fatigado, preso numa cama, e esse homem hoje, ele deve ficar imaginando que quem é que diria que a esposa que foi por muitas vezes traída, constrangida, agora é a que cuida, agora é a que toma conta desse homem. Porque as amantes da sua virilidade, nenhuma se dispôs a cuidar daquele homem velho, cansado, pesado. Mas a sua esposa ainda permanece ao seu lado, permanece fiel, permanece verdadeiro ao seu conceito, à sua ideia. Que cada um de nós possa também ter essa consciência. O fruto do pecado que hoje cometemos pode até ter o sabor de mel, porém as consequências é amarga como fel. Adão e Eva degustaram, saborearam o sabor da cobra, o sabor da maçã. Todavia, as consequências até hoje é algo ele está como estão vivendo. Que cada um de nós nessa manhã, nesse dia, nessa hora, não sei que hora que você está ouvindo, que você está assistindo esse vídeo, mas que você possa fazer uma análise, que você possa fazer uma mentalização de tudo que você tem feito. Esse pede orientação do Espírito Santo para que você tenha condições de identificar algo errado, algo pecaminoso, algo que está em desacerto com o desejo, com a palavra, com a orientação do Senhor Jesus Cristo, a fim de que cada um de nós possa agora viver, possa agora refletir, possa agora voltar-se a fazer aquilo que é da vontade do Senhor, iniciando como o abandono dos desejos da nossa carne, daquilo que antes fazíamos, mas agora não mais praticamos, não mais fazemos, por causa de Cristo, por amor a Cristo, pelas orientações que temos recebido de Cristo. Não espere estar travado no leito, na cama, para refletir sobre os atos, refletir sobre as suas atitudes, pela sua postura.
mas que possa ser agora, possa ser hoje, um momento que você vai mudar, que você vai procurar ser diferente, não ser mais aquela mesma pessoa, mas vai fazer agora, vai buscar agora as orientações do Espírito Santo para a sua vida, de maneira que você possa ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. Para finalizar, quero te abençoar nessa manhã, quero te abençoar nessa tarde, nessa noite, quero abençoar você nesse dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o seu rosto sobre ti e te dê a paz.